Eu quero aqui retroceder quando Davi ainda estava no reinado de Israel. E Davi sempre foi um homem que propôs no seu coração um desejo de edificar uma casa para colocar a Arca da Aliança. Só que o próprio Deus vai diante de Davi lhe dizer uma palavra que todos nós muitas das vezes não gostamos de ouvir de Deus. A palavra chamada não. O Senhor lhe diz: tu não edificarás a minha casa, mas aquele que é vindo da tua semente, ou seja, o teu filho Salomão, esse sim edificará a minha casa. A Bíblia vai dizer que ele reúne todos os que estavam no palácio, e ali ele, com a planta que ele tem nas suas mãos, ele vai entregar as mãos do seu filho Salomão. E o interessante é que essa planta que Salomão vai ter em suas mãos para a edificação do templo, ele não poderia nem passar 1 centímetro, nem diminuir 1 centímetro. Tudo estava estabelecido da forma que Deus queria que fosse. Então Salomão recebe, mas o seu pai tem algumas coisas importantes para lhe dar, como ouro, prata. E a Bíblia diz que este homem, ele vai construindo, e segundo alguns historiadores vão dizer, que o templo de Salomão, ele teve uma durabilidade de aproximadamente 7 anos. Isso é o que alguns falam. Só que quando nós olhamos para isso, que me chama a atenção é que Salomão, este rapaz que está na presença do Senhor, que está diante de um Deus grande, ele vai trabalhar de uma maneira específica para deixar esta casa da forma que Deus merecia. Então Salomão, quando termina essa casa, ele vai organizar todos os príncipes, chefes das tribos, vai organizar todos uma assembleia, aonde ele vai dialogar com eles, porque a arca, ele estava na cidade de Davi. Então esta arca merecia vir e ser posta dentro do santuário, aonde ele havia feito esse templo, aonde estava o Santo dos Santos. Era o local específico aonde a arca teria que ser colocada. Salomão, então, dialogando com eles, automaticamente vai dizer para os levitas, que eram homens preparados, homens separados para essa função, não eram outras pessoas. Então esses homens vão se edificar, vão se santificar, vão se preparar para ir até a cidade de Davi e de lá conduzir esta arca sobre os seus ombros. E no meio do caminho, enquanto eles caminhavam, a Bíblia vai dizer que eles estavam num processo de sacrifício, aonde a Bíblia vai dizer que o número era tamanho que não se dá para contar quantos animais eles mataram no decorrer da cidade de Davi até o templo onde Salomão disse que era para colocar a arca. E isso vai me chamar a atenção, porque dentro de toda uma organização que Salomão faz, ele faz com todos os detalhes para que o nome do Senhor seja engrandecido. Não é sacerdote, não é levita, não é Salomão, mas ele dá toda a devida honra a quem merece. Então os sacerdotes entram, vão para o Santo dos Santos, coloca a arca dentro do Santo dos Santos. Só que ali tem um grupo que, segundo a gente vai ver em Lucas, quando Zacarias ele vai se apresentar dentro do templo, existia um momento de sorte, aí eles lançavam para que um sacerdote pudesse entrar no santuário, como foi feito com Zacarias. Então existia sacerdote
que não estavam naquele momento a trabalho, mas eles abriram mão dos seus momentos talvez de descanso, do seu momento, aonde eles poderiam estar ali com a sua família, para estar neste momento de consagração. Então os sacerdotes, aproximadamente 120, estão dentro daquela casa. O interessante é que Emã, Jedutum e Asaf estão ali, os três especialistas dentro da área da música. E eles começam diante de alguns sacerdotes que já têm a trombeta, que já tem um símbolo, a harpa e outros instrumentos musicais. E eles começam a analisar os detalhes, porque eu não entendo de música. Quem entende sabe muito bem como que é você ali implantar algo, a letra, enfim, todos os detalhes, aonde o maestro começa a reger, a ver que não está bom, não está legal, então vamos voltar novamente. Então Asaf, Jedutum e Emã começa ali diante dos sacerdotes. Vamos começar um ensaio aqui para fazer o melhor para Deus. Por quê? Porque o salmo vai dizer que o Senhor habita entre os louvores de Israel. Se Ele habita entre os louvores de Israel, então a gente precisa fazer o melhor para Ele. Esse louvor precisa subir, esse louvor precisa ter um aroma suave às narinas de Deus. Então ele começa, vamos lá, na sintonia, todos juntos. O interessante é que a Bíblia vai dizer que todos juntamente, na mesma sintonia, começa a tocar trombeta. Ninguém sai da letra, ninguém diminui o tom, todos num tom começam a adorar. E o que me chama a atenção, que o refrão da música não é aquele mel, não é mel, não é mel. Eles estão dizendo: bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Eles estão honrando o nome do Senhor. Mas o interessante que tinha sacerdote que estavam trabalhando dentro da casa, outros estavam louvando e adorando, outros estavam ali trabalhando como qualquer trabalhador que está aqui. De repente, quando eles começam a adorar, a música, a sintonia sobe ao céu. O Deus que está no céu se amarra na música. De repente, parece que Deus levanta do trono, olha para dentro da casa, aonde o próprio Salomão vai dizer: Senhor, quando nós orarmos aqui, que os teus olhos estejam postos aqui, que as orações sejam respondidas. Então Deus está sentado. Ele automaticamente, acredito, que ao ouvir o som das músicas, naquele momento ele se coloca de pé e começa a ser adorado e bendizendo diante dos sacerdotes. Enquanto eles estão adorando, os sacerdotes que estão ministrando saem para tentar entender o que está acontecendo. Quando de repente, meus irmãos, eles param a ministração. Por quê? Porque não aguentam, porque a presença de Deus começa a invadir o santuário, tomar a casa, encher. Mesmo assim, a glória se manifestando, os sacerdotes continuam tocando e dizendo: bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus irmãos, eu sinto saudade. Eu sinto saudade quando a igreja abria a sua boca para louvar. Hoje são vários tipos de louvores, são tantas letras de músicas que eu não entendo. E Deus sentado esperando a melhor adoração. São letras que não estão edificando a igreja em nada. São letras que Deus não está respondendo mais. Mas quando eu adoro, como Jesus disse para aquela mulher, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque se tem aqueles que adoram em verdade,
também existe aqueles que adoram falsamente. Mas Deus nesta noite está nesta casa, derramando a sua presença, a sua Shekinah, procurando os verdadeiros adoradores. Ei, aonde está você que adora em espírito e em verdade? Davi me chama a atenção pelo seguinte, porque eu lembro que Davi, antes desses fatos acontecerem, no seu período de reinado, esse homem procura de todas as formas aquilo que Saul não procurou: a presença de Deus. Davi desejou trazer a presença de Deus, mas acabou fazendo diferente. Porque eu entendo que aqui dentro desta casa tem trabalho para todo mundo. A gente precisa entender que existe homens aqui em cima, homens aqui embaixo e mulheres aí. A gente não precisa brigar por cargos. A gente não precisa brigar por posições. A gente não precisa brigar por cadeira. Porque se a gente entender que Cristo, quando nos chamou, Ele disse que a seara é enorme, mas são poucos trabalhadores que querem se posicionar na obra. Nós estamos preocupados em posição, enquanto Deus está preocupado em encher a nossa vida. A gente precisa entender isso com mais detalhe. A gente precisa se derramar mais nos pés de Cristo. A igreja do século 21 tem deixado de abraçar uma das coisas mais importantes, que é a palavra. Nós estamos esquecendo dos nossos momentos de oração. Nós estamos esquecendo de jejuar mais. Aí queremos poder. Queremos que aconteça coisa na Comadec. Como? Se Deus não está sendo santo no lugar que Ele merece ser. Nós precisamos, irmãos, olhar para a igreja primitiva como um espelho. Pedro e João, no processo em que Deus havia estabelecido ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, eles são revestidos, e logo em seguida a Bíblia vai dizer que esses camaradas saem para o momento de oração. Quem eles encontram? Um coxo. Me dá uma esmola. Todo mundo que passava automaticamente abençoado, todos os dias naquela porta. Só que quem tem o princípio da paz é diferente. E eles estão se aproximando e o homem: me dá uma esmola, me dá um dinheiro aí, por favor. Pedro olha para ele e diz assim: rapaz, olha para nós. Eu não tenho nem ouro e nem prata, mas eu tenho o princípio da paz. Levanta e anda. Será que a gente, nesses dias, a gente pode dizer isso? Levanta e anda. Será que a gente tem essa capacidade? Porque Cristo deixou escrito na sua palavra, dizendo para mim e para você: os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão em novas línguas e outras coisas mais, e etc. E isso é para a igreja do século 21. Se está registrado aqui, a gente precisa entender que Deus está desejoso que das tuas mãos saia virtude para curar outras pessoas. Eu tenho passado por alguns lugares, irmãos. Eu trabalho para um casal de pastor. Eu tenho o privilégio de cultuar fora. Semana passada eu estive em BH. Fiquei quase uma semana lá, participando de alguns trabalhos. E a gente vai vendo
algumas coisas em nossa volta que nos incomodam. A igreja, eu fico assim, Senhor, será que essa igreja é a igreja verdadeira que vai morar no céu? Será que nós estamos comprometidos mesmo contigo, esperando, aguardando a tua vinda? Será que nós de fato estamos querendo que essa glória retorne novamente? Será que nós estamos desejosos para essa glória invadir a nossa alma? Os nossos corações não estão ardendo mais como antes. Nós precisamos ter um coração em chama. Se eu e você somos batizados com o Espírito Santo, precisamos voltar a acender esta chama, porque se Ele habita em nós, tem alguma coisa errada. Precisamos melhorar o nosso altar. A coisa está muito séria, irmãos. Eu vou fechar aqui e entregar o microfone. Agora, quando Davi ele assume fazer uma coisa, colocar a arca em cima do carro de boi, a gente sabia que ia dar errado. E certamente deu errado. Então ele vai entender que após a morte de Uzá, ele entende que não era a forma de conduzir a arca. Então ele coloca a arca na casa de um homem chamado Obed-edom. Essa arca ela fica por pouco tempo na casa daquele homem. O tempo em que fica na casa dele é ao contrário da casa de Eliabe. 20 anos na casa de um homem fica apenas 3 meses. E é o suficiente para Deus abençoar a família. E o ponto daquela família ser tão abençoada que este homem vai trabalhar para Davi dentro da casa do Senhor. Então, quando nós almejamos esta presença, pode ter certeza que teu filho vai ser abençoado, a tua esposa vai ser abençoada, o teu trabalho vai ser abençoado. Pode ter certeza que as bênçãos proféticas vão chegar sobre a nossa casa, se nós nos pautarmos nesta verdade, nesta palavra, conduzirmos a presença de Deus como tem que ser conduzida, não como Davi fez, mas certamente buscar. De que maneira? Oração, jejum, consagração. Parece que esses nomes não existe mais na Bíblia, está sendo esquecido. Então está na hora da gente começar a mudar os nossos comportamentos e entender, para que a glória possa entrar aqui, precisamos andar de joelho. Santidade, separação, e é uma das coisas mais melindrosas que a gente não está querendo mais fazer. Se separar para o Senhor. Quanto mais a gente se separa, mais somos usados por Deus. Quanto mais a gente se consagra, mais o Espírito Santo abre a mente para ministrar. Quanto mais a gente se consagra, mais vidas entram por essa porta, porque o príncipe da paz está aqui nesta noite, andando sobre esta casa, como diz lá em Apocalipse, andando entre os candelabros, sondando o coração, sondando vida, está aqui dizendo para você: o que queres que eu te faça nesta noite? Qual é o teu propósito diante de mim? Diga você mesmo para ele o que você está precisando. Fala para ele aí o que você almeja, porque assim como foi lido, ele curou o cego, ele curou o mudo, ele curou o surdo, ele ressuscitou o morto. O mesmo Cristo que diz lá em Hebreus, ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele não muda. Passa céu, passa terra, mas ela não passa. Sabe por que muitas pessoas não querem ler a Bíblia? Porque ela confronta aquilo que você faz. Por que as pessoas não querem ler a Sagrada Escritura? Porque ela vai confrontar os nossos erros.
Por que querem mudar ela? Porque ela fala a verdade. Porque Hebreus 4:12 vai dizer, ela é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamento e intenção do nosso coração. Eu posso ler qualquer livro, que eu não vou sentir absolutamente nada, mas quando eu leio esta palavra, assim como Jesus disse, quem vem a mim, meu irmão, pode ter certeza, vai receber uma água que vai jorrar para a vida eterna. Ele se coloca de pé no último dia da festa e ele vai dizer assim sobre isso, sobre aqueles que estão precisando desta água novamente. Meu irmão, eu quero fazer uma oração. Fica de pé comigo em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele veio para os doentes. Ele não veio para os sãos. E ele diz mais ainda, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Entrou pessoas aqui nesta noite que eu acredito que ainda não professam a mesma fé. E eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no teu coração nessa noite. Esse Cristo que nós estamos pregando aqui é o mesmo que foi até a cruz do Calvário, se colocou como maldito por mim e por você. É o mesmo que está registrado em João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que deu a vida por mim e por você. É o mesmo Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado no trono te observando e dizendo, eu quero te salvar. Eu quero escrever o teu nome também no livro da vida. Eu quero te dar a verdadeira paz que o mundo nunca te deu. Eu quero te oferecer ela nessa noite. Então, aqueles que estão aqui nesta casa, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, eu te convido a vir aqui à frente, aceitar este Cristo como teu Salvador, mudar a tua vida, mudar a tua história, a história da tua família, entrar na onde você não pode entrar, Ele pode entrar por você. Então eu te convido nessa noite a vir aqui à frente. Fazemos este convite especial, porque eu costumo dizer que muitas vezes para a gente saborear uma fruta, perceber que ela está boa ou bem doce, a gente tem que provar para saber se ela é boa ou não. Mas eu estou te oferecendo um dos melhores, que é Cristo, que pode entrar a partir desta noite na tua vida e mudar a tua história, meu querido. Meus irmãos, eu quero orar aqui. Eu estava conversando com um amigo meu, e eu sei que Deus pode fazer. Eu estava sentado dentro do meu apartamento assim, e fazendo algumas observações. Você parece que está anestesiado. Você parece que está anestesiado. E eu falei, Jesus, não é desmerecendo, mas outrora eu estava aqui dentro. Hoje eu estou morando num lugar que eu falei assim, Senhor, eu não preciso fazer absolutamente nada. E a gente fica assim, como se estivesse em choque. Eu dizendo para Deus, Deus, como Tu é bom. Como que Tu fizeste na minha vida, a minha trajetória, se eu for olhar lá atrás. Hoje onde eu estou, degrau por degrau, obediência por obediência. E Deus vai fazendo isso na nossa vida, irmãos. Eu creio que nesta noite o Deus Todo-Poderoso
Tem bênção nesta casa. Vai realizar sonhos aí nesta semana. O ano não terminou. Antes de findar, histórias serão mudadas neste lugar. O príncipe da paz tocou. O príncipe da paz está tocando aí atrás. O príncipe da paz está falando contigo aí. Não endureça o teu coração, porque Cristo também está te convidando. Ele quer lhe dar um fardo leve. Não é este que você está carregando, mas Ele quer apagar os teus pecados nesta noite. Tem uma presença de Deus aqui neste lugar. Remandaia xerebecaru este andore que andai. Remandará xaiandore este que amandarás. Tem uma presença de Deus aqui. Senhor Deus, aqui estão os teus filhos dentro do teu santuário. Quantos filhos teus têm sonhos? Aquelas promessas que tu fizeste, que ainda está de pé. Ensina cada um de nós a esperar, como no Salmo 40. Não nos deixe se apressar para o Salmo 70, Senhor. Mas que possamos esperar com paciência no Senhor. Deus, eu sei que a partir desta semana, coisas estarão acontecendo na vida de irmãos neste lugar. Rabashurekei kalai nerebianda rabashakandarabahasia. Espírito do grande Deus, tu pode entrar aonde a gente não pode entrar. Senhor, se tem alguma coisa arquivada, Pai, tu és poderoso para tirar da baixo e colocar na parte de cima. Pai, processos que estão rolando há muitos anos. Deus, tem famílias aqui que têm sonho de comprar o seu apartamento, a sua casa própria. Alguns estão morando de aluguel, mas eu profetizo nesta noite, porque a tua palavra é poderosa, o Senhor nos dá autoridade para isso. Então eu profetizo que irmãos, em nome de Jesus, eu creio que sairão do aluguel e o Senhor dará vitória de casa própria. O Senhor dará vitória aos teus filhos. Entra com providência nesta noite. Visita o coração dos teus filhos. Visita a alma dos teus servos. Dá saúde agora àqueles que estão enfermos. Cura agora do alto da cabeça à planta dos pés. Estanca agora qualquer enfermidade que está alojada. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, saia do corpo do servo e da serva de Deus agora. Seja liberta desta enfermidade e seja curada em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos por essas vidas que aqui está. Senhor, muito obrigado, porque no céu há festa neste momento, porque duas vidas estão se rendendo a ti. Pai, escreva o nome deles no livro da vida. Trabalha na mente, no coração, que firme os passos dele nos seus caminhos. Deus, repreenda os projetos satânicos na vida deles, que o teu nome venha a ser glorificado através da vida desses rapazes. É no nome de Jesus que eu abençoo a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia.
Vale um glória a Deus? Aleluia. Bom.